Pronto, está gravando, então, mais uma vez, boa noite para todos vocês, e a partir de agora, então, a gente dá início, e quem chegar depois, o pessoal confere na gravação aqui da nossa aula, tá? Então, de início, o que eu tenho aqui para vocês é uma situação extremamente importante, não só para agora, para a vida, principalmente lá para o futuro. Quer falar de investimentos? Investimentos a gente não trata para amanhã, para o mês seguinte, para o ano seguinte, muitas das vezes. A gente busca aqui um planejamento, a gente busca ampliar o nosso capital, principalmente falando em ações, né? Buscar rentabilidades bem mais altas do que claro, a modalidade segura, do que uma renda fixa, e a gente não vai dizer aqui que não é para abrir mão da renda fixa, não é isso, mas que nós podemos, dentro da gestão de risco, buscar ativos com uma gestão de risco extremamente atrativa, e como muitos dos nossos alunos que vão estar aqui presentes são clientes da nossa assessoria, controle e aposentadoria, e viram lá que mais de 70% das nossas chamadas deram um retorno positivo. E muito mais do que isso, a proporção do retorno das chamadas positivas, a maioria deu bem mais que boa parte das nossas chamadas negativas, né? Então, a gente tem uma gestão de risco bem limitada ali, o pessoal consegue ver nas nossas chamadas que o limite de prejuízo está sempre lá, e ainda assim a gente trabalha com um break-even, né, que é o nosso 0 a 0. A gente não deixa operações que estão positivas passarem para o lado negativo, né? A gente prefere fechar a operação com 0,5%, 0,25% positivo, do que negativar e depois ficar com esse peso aí. Muitas das vezes, as ações que já deram 6%, 7%, a gente não pode ficar no negativo com isso, tá? Fugindo um pouco dessa parte mais técnica de gestão, tudo, o que interessa para a gente hoje, principalmente, eu acredito que seja a preocupação da maioria dos nossos investidores é se proteger com relação ao Brasil. Nós conhecemos aquilo que a gente vive, o nosso país, a nossa política, e ela é muito maldosa com o nosso trabalho, com o nosso esforço de poupar, e também, muitas das vezes, com nosso foco de investir. Tem muita gente que investe e acaba, muitas das vezes, não tendo um retorno adequado e, pior, perdendo o dinheiro, está deixando de viver, né? Está deixando naquele momento de aproveitar alguma coisa porque economizou o seu dinheiro, não gastou, aplica e, muitas das vezes, perde dinheiro, porque o Brasil ele não é favorável a isso, seja nas ações, seja na renda fixa, previdência privada, entre outras coisas. Acabam que muitos desses ativos aqui no Brasil acabam gerando prejuízos. E é por isso que a gente fala tanto, bate muito lá na controle de investimentos sobre o mercado americano, né? Já começa a gente pegar o dólar praticamente aí nos últimos 10 anos, para a gente ver aí o acúmulo, né, de rentabilidade sobre o real, né, a desvalorização da nossa moeda interna aqui é muito grande. E isso faz um mal danado, principalmente com o passar do tempo, né? A gente colocou esses dias lá no nosso grupo da controle, que se a gente pegasse nos últimos 5 anos, né, somente a rentabilidade da moeda dólar, né, já bateria várias carteiras de investimento, né? Então, a gente pegar a média praticamente da previdência privada, por exemplo, aqui no Brasil, gira em torno de 4% a 7% ano, né? E se a gente pega aí nos últimos 4, 5 anos, um aumento de dólar aí no patamar de quase 60%, né? Na hora que a gente joga isso na prática, se a gente simplesmente tivesse comprado dólar e deixado lá fora, teria rendido mais do que a sua previdência privada, muitas das vezes, que está rendendo exatamente na média. E isso é a maioria dos ativos, né, dessa oferta de previdência privada no Brasil. Fundos bilionários de previdência privada, praticamente dando prejuízo ano após ano, né, em termos de rentabilidade. Tá? Então, sem mais delongas, vamos passar aqui então para a nossa apresentação. Vou diminuir aqui a nossa tela e vamos para o que interessa. Então, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Então, eu vou começar com o básico, mas que nós precisamos falar muito disso aqui com vocês, tá? Então, primeira coisa, investindo em ações, né? Então, nessa sistemática, eu preciso saber de alguns pontos, muitas das vezes simples, só que esses pontos simples não são, muitas das vezes, de conhecimento da maioria das pessoas que investem, né? Muitas das vezes as pessoas começaram a investir porque um amigo falou, porque ouviu alguma coisa no jornal,
porque estava curioso, porque queria saber, porque queria fazer mais dinheiro, né? Porque está precisando melhorar a sua qualidade de vida, tem esse desejo, e aí parte para as ações. Mas não tem muitas das vezes conhecimento básico, né? Vou perguntar em geral para vocês aí. Respondam no chat, por exemplo. O que faz uma ação mudar de preço? O que faz a ação subir ou descer? Coloquem no chat aí para mim, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Qual é o que você tem em mente, por exemplo? O que é a ação subir? O que é a ação descer? O preço da ação, né? E depois, então, a gente entra nas 3 perguntas aqui que a gente vai responder essa pergunta lá as 3 perguntas lá no fim. Então, primeiro, o que faz mudar o preço de uma ação? Primeiro. Segundo, qual é o preço real de uma ação? O quanto ela vale, né? Então, já falando, por exemplo, de uma ação, por exemplo, uma das nossas ações favoritas, aí, digamos, a Disney. Disney já chegou a ser cotada a $203. Por que ela está valendo 110, 115 dólares hoje? Por que ela está tão distante? Por que ela caiu mais de 50%, por exemplo, nos últimos 2 anos, né? Então, nós temos muitas informações, né, com relação ao que acontece para gerar o preço verdadeiro, né, aquele preço que de fato seja justo. E, por fim, como fazer dinheiro com uma ação, tá? Então, como eu gosto sempre, os nossos alunos aí conhecem, eu gosto muito das nossas analogias aqui sobre o mercado, né? Então, vamos lá. Tem uma analogia bem simples. Então, por exemplo, eu tenho um carro aqui e vocês, por exemplo, querem comprar um carro novo, né? Então, querem trocar de carro. Então, eu tenho meu anúncio aqui, coloquei, por exemplo, o meu carro lá na OLX, peguei essa foto aqui direto lá na plataforma lá de venda, no OLX, então tenho lá esse carro aqui, vamos prosseguir. Então, eu desejo vender o carro e vocês estão querendo buscar um carro para vocês adquirirem para a casa de vocês, querem mudar, o carro está antigo, o carro que é isso, vocês querem comprar um carro novo e procurar um modelo, por exemplo, como eu coloquei, um HB20 Sedan, um HB20 2022 e Sedan. Então, dentro disso, para vocês procurarem o carro, vocês vão buscar o quê? As informações dele, né? Então, comecem aqui, por exemplo, lá no anúncio eu peguei no LX, tinha esse anúncio aqui. Carro extremamente novo, apenas 35.950 rodados, pneus conservados, sem avaria, carro de passeio e nunca batido. E, por fim, ainda tem lá, carro da esposa, levar a criança no colégio. Então, primeira coisa que vocês vão procurar, boa parte, são as referências do carro que vocês querem comprar. Então, aqui nós temos várias informações interessantes. Opa, o carro está extremamente novo. Então, eu vou achar um bem legal que eu quero adquirir. Eu quero trocar de carro, quero um carro melhor agora, então eu quero sim um carro novo. Só tem 35 mil rodado. Dependendo de cada lugar, muitas das vezes para o interior, isso aqui já é bastante rodado. Eu, por exemplo, hoje moro em Brasília, então 35 mil aqui em Brasília, o carro está zero, né? Porque as distâncias aqui são muito longas. Depois, pneus conservados. Opa, com 35 mil, ainda dá para rodar mais 20, 25 mil, às vezes com certa tranquilidade com o carro. Então, não vou precisar, daqui a 1 ano e meio, 2, vou precisar me preocupar com manutenção, por exemplo, de pneu. Boa. Sem avarias, então o carro está todo tranquilo. E, por fim, o carro é da esposa, então, geralmente, já que ela não vai trabalhar, às vezes, dependendo da esposa que não trabalha, não fica rodando tanto, é só para levar o carro, a criança no colégio e voltar. Então, o carro, muitas das vezes, por isso que ele está pouco rodado. E para a gente, beleza, é mais um ponto positivo. Então, beleza, estou procurando. O que eu acabei de fazer? Primeiro, eu acabei de ver os fundamentos para eu adquirir esse bem que eu estou buscando ali para eu trocar o meu carro novo. Então, puxando lá da minha ação, eu também vou puxar, mas e essa ação? Ela é boa, ela é grande, tem dinheiro, está pouco rodada, está com pneu novo. Então, a gente busca dívida, a gente busca, claro, o seu patrimônio líquido, a sua produção, rendimento, margem. Então, tudo isso, assim como o nosso carro aqui, a gente começa a buscar essas informações que estão lá no resultado, por exemplo, das empresas. E a gente está olhando aqui no carro. Depois que a gente olhou os dados concretos, por exemplo, que o vendedor colocou lá, e para a gente na ação, os dados concretos que tem na empresa no resultado, muitas das vezes no carro a gente vai buscar outras informações. Por exemplo, o carro, por exemplo, subjetivo que a gente tem do carro. A gente está vendo que o carro aqui está numa praia. Então, o carro está próximo do mar. Será que esse carro que vai estar deteriorado, vai estar com maresia, vai estar enferrujado, com outros itens já com problema? É um ponto negativo, por exemplo, esse anúncio aqui nosso. Estacionamento de escola. Geralmente, estacionamento de escola é muita porta batendo, criança, o estacionamento apertado, muita gente o tempo inteiro, acaba tendo várias marcas no carro. Será que esse carro vai ter isso? Depois,
Montadora com bom histórico, opa, Hyundai é uma montadora tranquila, tem carros bons, duráveis, carros que quebram pouco, manutenção numa faixa de preço atrativo, então, mais um ponto positivo. E, por fim, o bom mercado para revenda. Eu vou comprar agora, mas lá na frente eu vou querer vender. Será que vai ter gente querendo comprar? Será que vai ser bom, vai ser fácil de eu vender? E lá nas ações nós também temos os pontos subjetivos, né? Como é que vai ser o futuro dessa empresa? Ela está desenvolvendo, tem mais tecnologia, está ampliando, está comprando uma nova empresa. Outros fatores. Será que algumas crises ao longo do caminho, ela vai ter problemas com relação, por exemplo, a uma Covid? Será que num problema de crise financeira, de aumento de juros, será que ela está muito alavancada, endividada? Será que lá na frente, caso venha acontecer um problema com juros, ela vai ter condições de sustentar num problema, num cenário desse, de juros apertados, dívida mais cara? Então, vai entrando ali dentro da nossa ação esse tipo de situação. Depois, você provavelmente vai procurar, beleza, eu achei esse carro interessante, está fazendo sentido para mim, esses critérios fundamentais e subjetivos entraram dentro da minha análise, e agora o que você vai fazer? Você vai olhar para ver se o preço está valendo. E aqui eu puxei o quadradinho lá que tem no LX, que tem o preço médio. Então, o preço médio é o quê? De todos os carros similares a esse, está aqui o preço médio, está 74.900. Depois, o preço dito que é o que vale o carro, que é a tabela FIP. No entanto, é medido por N fatores, e nesse caso tem escrito lá que a FIP, né, que acaba regulando para nós a depreciação dos carros, está lá 74.974. Então, o preço médio do carro está sendo vendido mais ou menos na tabela FIP, ali bem próximo, um pouquinho abaixo, né? E depois tem o preço do anúncio. Poxa, o preço do anúncio está acima, ou seja, opa, se o preço médio está 74.900, o preço justo, digamos assim, está 74.974, o vendedor está perdendo 77.500, opa, eu acho que esse carro está caro, está bem acima da média e bem acima do que é o preço justo. Então, a partir daí, você começa a fazer, opa, faz sentido adquirir, vou pagar mais caro, não vou fazer uma oferta, vou esperar o preço baixar, vou mandar uma oferta para o vendedor. Então, dentro das ações é exatamente a mesma coisa. A gente vai buscar o quanto já teve valendo, o quanto a gente acha que vale, o quanto todos esses dados e atributos influenciam no preço de hoje, como é que está a situação geral do mercado, a média de preço, como a gente viu ali do carro, né? Então, a partir disso aí, o quanto vale de fato esse carro? É o 74.900, é o 74.974 da FIP, é a 77.500 que eu estou querendo aqui para vender para vocês, por exemplo. Quanto vale esse carro? Até alguém aparecer com uma oferta nesse carro, o carro praticamente não vale nada. Se não tem ninguém que queira comprar, o carro não tem valor, não tem serventia. Então, depois chegou um interessado, então, nesse carro aqui, e eu estou recebendo, alguém me ofereceu 71 mil. Opa, se alguém quer me pagar 71 mil, o valor do carro agora, nesse momento, é quanto? 71 mil, porque é o quanto alguém me ofereceu. Porque se eu não aceitar por ele, beleza, não vou vender o carro, mas também não tem valor nenhum, porque ninguém quer comprar, ok? Então, o preço é o valor disponível naquele momento que alguém queira pagar. Se ninguém quer pagar nada, aquele carro, por exemplo, não vai valer nada durante um bom tempo, ok? Então, um pouco mais para frente, alguém aparece lá com uma oferta, por exemplo, para mim, de 73.500. Opa, eu que quero vender o carro, por exemplo, ou já estou perdendo o preço médio, o preço da tabela FIP está um pouquinho diferente, está bem perto. Muitas das vezes vai fazer sentido para o vendedor vender, porque para ele acha que aquele é um preço relativamente justo. Eu pedi 77,5. Poxa, mas é um preço alto de fato. Então, está próximo da média e vai chegar num preço justo. Muitas das vezes, para quem está comprando, sabe que está comprando um produto bom, uma ação boa, e vai pagar, às vezes, um valor mesmo um pouquinho mais alto ou um pouco mais baixo do que o justo, e vai fazer sentido para as duas partes. Na hora que fecha o acordo, ok, eu vendo esse carro por 73.500. Qual é o valor desse carro? 73.500. Não interessa se eu queria 77.500, se eu achava que o carro valia 80 mil pela condição do carro, se a tabela FIP fala que é 74, 75, não interessa. O preço do carro é o qual foi negociado e a parte que comprou, a parte que vendeu, eles aceitaram o valor que seja naquele preço. Então, é isso que é uma ação. Exatamente uma negociação, por exemplo, do carro. O preço da ação é aquela acordo, e assim como vocês falaram aqui, o Leonel falou, de uma forma, oferta e demanda, sim, é oferta e demanda.
o Frederico falou de políticas governamentais, tem influência, mas não é o que vai, de fato, pesar no preço. O preço, de fato, é como o Hugo falou ali para mim, eu gosto muito de falar desse jeito, o Hugo já sabe que é nosso aluno, vontade do mercado, é de fato isso, é expectativa. Expectativa de quem quer comprar, expectativa de quem acha que até quando o preço vai subir, expectativa de o quanto esse ativo talvez esteja em risco e vai cair, e eu quero me livrar logo disso e vendo a qualquer preço. Então, é expectativa, né? Essa expectativa de compradores e vendedores vai formar o preço. Então, se tem muita gente querendo comprar, vai ter gente que vai querer comprar a qualquer preço, porque vai que sobe mais e eu não vou conseguir pegar essa empresa para minha carteira. Ou vai que alguém vai comprar esse carro na minha frente. A oferta é 73.500. Eu vou falar com ele, eu já vendi esse carro por 73.500. Então eu te dou 74,5 agora, na mão. Você acha que o vendedor vai ficar ali esperando a oferta ou vai vender por 74 mais R$ 1.000 a mais? Provavelmente ele vai tratar com quem fez a última oferta e falar, recebeu uma oferta melhor. E aí? Quem ofereceu de 73.500 vai poder ou reajustar a sua oferta ou simplesmente vai passar aquilo lá e a outra pessoa vai comprar. Nas ações é do mesmo jeito. Se alguém vai lá e oferece mais, ele vai comprar mais caro e quem vendeu vai conseguir vender por aquele preço. Se tem muita gente querendo comprar, o ativo vai subir. Se tem muita gente desesperada para vender, o ativo vai descer. Ou seja, muita gente, muitas das vezes, fala igual, o Frederico falou, é política, também. É o quanto a empresa lucra, também. Mas não é o fator principal. O fator principal é a expectativa de quantas pessoas querem aquilo, o quanto elas desejam aquilo, o quanto elas são dispostas a pagar, e principalmente sobre projeção, o quanto elas acham que aquilo vai valer. Por que o Bitcoin, por exemplo, está tão alto desse jeito? Porque tem muita gente que acha que o Bitcoin vai bater a 150 mil, 200 mil. Tem um conhecido esse dia que falou, no próximo round ele vai estar valendo 500 mil, sem dúvida alguma, 500 mil dólares. Então, se tem gente achando que vai bater a 500 mil dólares, 100 mil está barato, né? 500, quase o lucro aí de quase 4 vezes, né, digamos assim, do Bitcoin para chegar até 500 mil dólares. E aí? Vai ter gente que vai pagar o preço de 107, 110 mil. Eu hoje não compro Bitcoin, nessa situação não. Mas caiu a 101, 97, 80, pode fazer sentido, né? Porque eu acredito que em gestão de risco nós temos outros ativos mais interessantes e até com maior espaçamento para lucro. Tá? Isso a gente vai bater em outras aulas aqui. Vamos dar prosseguimento aqui. Tá? Para quem está no WhatsApp aqui, acessem aí no nosso Stories o link da nossa aula, é só entrar lá no Google Meet, beleza? Qualquer coisa pode continuar assistindo que também só não vai ver a apresentação. Então, a nossa primeira pergunta, o preço muda por conta das negociações ocorridas. Então, o preço, de fato, é quando casa o interesse do vendedor com o interesse do comprador. Quando fica o mesmo preço, ele exatamente fecha a negociação e até por isso que se dá um nome lá na sua plataforma, no home broker, tem lá o último preço, última cotação. Porque o preço da ação é o valor da última negociação feita entre as partes de comprador e vendedor. É aí que se dá o preço. E como a gente falou, se tem muita gente que compra, o ativo sobe. Se tem muita gente que vende, o ativo sobe. Fez até uma demonstração bem simples aqui. Ó. Temos no momento uma ação específica e a gente tem do lado, aqui em verde, as pessoas que querem comprar e do outro lado aqui as pessoas que querem vender o ativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 15 investidores que querem comprar 25 mil ações a 8,15. Depois mais 21 investidores que querem comprar 71 mil ações com 8,14 o preço da ação. Mais alguns investidores querem comprar 31 mil ações a 8,13. Vamos ver lá do outro lado. No lado do vendedor, tem 48 pessoas. Vejam que é bem mais gente e querendo vender 91 mil papéis a 8,16. E vai aumentando aqui, ó, 32 investidores só querem vender 121 mil ações a 8,17. E aqui 51 investidores querem vender 97 mil ações a 8,18. Ou seja, nessa sistemática aqui, eu tenho muito mais gente e ações sendo vendidas do que compradas. Ou seja, a expectativa é que as pessoas querem sair desse papel, tirar da carteira e acabar vendendo. E tem pouca gente querendo comprar. Dessa forma, quem está aqui na fila, muitas das vezes, vai ficar impaciente ou quer sair logo do ativo, ele vai pegar essa ação dela aqui que está vendendo a 8,16, 8,17, 8,18 e vai vender por esses preços aqui. Assim, ele vai conseguir vender logo e vai poder sair do ativo. Então, quando a gente vê esse desequilíbrio entre compradores e vendedores,
tanto para a venda quanto em desequilíbrio para a compra, é assim que o preço se movimenta. É assim que a gente tem as movimentações dos gráficos e dos ativos. E é isso que faz movimentar o preço. Henrique, as outras coisas não fazem peso no preço? Fazem. Só que o que interessa de fato é a expectativa. E aí esses fatos de política, a gente vai falar aqui na frente. Deixa eu passar aqui só para a gente abordar esse fato aqui. Rapidinho. E passou muito. Aqui. Para facilitar aqui o entendimento. Opa, passei. Aqui. Então, o peso na hora lá do nosso ativo, está aqui a expectativa dos players, o resultado da empresa, os dados são importantes demais, inflação, emprego, PIB, né? Lembrando, essa semana, na sexta-feira, a gente tem dados de desemprego nos Estados Unidos. É um dos principais, ela fala, mas, poxa, desemprego num outro país lá nos Estados Unidos vai pesar aqui, por exemplo, na nação brasileira? Pesa demais, porque é a maior economia do mundo. E aí sai o dado, muitas das vezes o mercado aqui chacoalha forte por causa simplesmente de uns números que saíram lá na sexta-feira, 9h30 da manhã, já está saindo os dados do payroll, né? A folha de pagamento, que é como a tradução literal, que é os dados do desemprego lá nos Estados Unidos. E depois juros, notícias, políticas, é claro, faz peso. Mas isso tudo aqui influencia o quê? Na expectativa, no primeiro item lá, na expectativa dos players, e com todas essas informações, a expectativa se altera e acaba pesando mais para o lado do comprador ou mais para o lado do vendedor, trazendo essa discrepância aí e acabando alterando aí essas informações, né? Então, depois nós colocamos aqui basicamente a situação que a gente mencionou. Então, é o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, o preço se dá na neutralidade entre compradores e vendedores. Quando não tem essa neutralidade, pesa mais para um lado e o preço do ativo acaba andando naquela direção, tá? E aí, o terceiro, então, para fazer dinheiro com ações, né? Então, muitas das vezes, vocês vão ouvir várias frases, a gente vai mencionar isso lá na frente. Tem gente que vai falar, ação é para a gente comprar e ficar posicionado, buy and hold, segura o resto da vida, entre outras frases, digamos assim, que a gente vai ouvir por aí, essas máximas, muitas vezes o pessoal repete, às vezes sem o conhecimento, a gente tem muita coisa na internet sem o devido conhecimento real, muita gente faz muita firula e muita animação, muita imagens de carros muito caros, esse tipo de coisa, mas muito pouco conteúdo e a profundidade, principalmente experiência, né? E outro ponto também, nós temos pessoas muito boas, mas que não contextualizam tanto a informação ou explicam com a real criticidade, digamos assim, com a real explicação detalhada, porque muitas das vezes a pessoa vai ouvir uma situação, essa empresa que eu sou comprador até a morte. Ou seja, ela vai comprar aqui e não vai soltar nunca. Mas será que é isso mesmo? Será que essa empresa não vai ter sua variação? Será que ela não vai cair bastante para depois subir bastante? Será que ela não vai demorar muito e o período que vai demorar para ela subir vai fazer sentido a gente ficar muito tempo posicionado nesse ativo, né? Então, para a gente fazer dinheiro com ações, eu preciso identificar um movimento, eu preciso comprar o ativo barato e vender ele mais caro do que eu comprei. E não só isso, eu preciso que o tempo que eu fique com o meu dinheiro parado nesse ativo seja condizente com a rentabilidade. Exemplo, nós temos hoje taxa de juros aqui no Brasil de 14,75, a nossa taxa Selic. Então, nós temos vários ativos pagando 14,5%, 15%, 16%, 17% de retorno ao ano. Ok, então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Então, eu já recebo com renda fixa de 14% até 17% de rentabilidade ao ano. Então, se eu vou me arriscar com uma ação, uma renda variável, que pode subir 100%, 200%, 500%, mas ela também pode cair 80%, 90%, 95%. Então, para eu correr um risco desse tamanho, eu preciso ter uma rentabilidade, no mínimo, bem maior do que esses 17% ao ano. Se eu não tenho uma rentabilidade dessa, se a minha carteira está tendo prejuízo, o que eu estou fazendo, então, arriscando meu dinheiro, se eu poderia estar ganhando 17% ao ano, né? Então, nesse aspecto, eu preciso, sim, pegar a movimentação, comprar mais barato, vender mais caro, e que esse vender mais caro seja bem melhor do que a minha renda fixa dentro de ativos seguros, por exemplo, que a gente vai ter um crescimento ali natural do ativo. Beleza? Então, eu preciso ter esse retorno atrativo
com relação ao que eu já tenho de tranquilo no mercado para adquirir, e ainda num período que 17% ao ano que eu recebo com a renda fixa, por exemplo, ou seja, eu preciso que esse investimento pague no mínimo 17, no mínimo 25, 27, 30%, pelo menos o dobro, né, para compensar o risco que eu estou correndo. Por exemplo, exemplo nosso agora por exemplo, é de Disney, por exemplo, foi um dos melhores ativos para a gente nos últimos 12 meses. A gente fez 3 operações nos últimos 12 meses em Disney. A primeira operação chegou a dar 44%, e essa demorou um pouco. Essa operação demorou praticamente 1 ano e 4 meses, ou seja, demorou 1 ano e 4 meses para a gente fazer 44%. No fim das contas, aí ela deu os seus 28%, 29%, se a gente for dividir pelo período ali no ano, por exemplo. Ok, 29% está quase no dobro do que os juros na época lá era mais baixo. Juros na época de 10,25, 10,50, então deu 3 vezes mais do que os juros estava dando. Só que, ok, 1 ano e 4 meses. Só que passou mais 4 meses, ela deu mais 31%. Opa, então mais 4 meses, 1 ano e 8 meses, ela já deu praticamente 20, deu 44 na outra operação, deu mais 31, se eu não me engano, que a gente teve aqui, o pessoal da controle de aposentadoria depois pode colocar até aí. E agora, recentemente, ela está dando 30%, e a gente fez essa compra principal praticamente no início do ano. Ou seja, a gente pegou de, basicamente, se eu não me engano, falando do controle de aposentadoria, de junho do ano passado, né, e até esse ano. Então, praticamente 12 meses, a gente fez 3 operações e uma deu 40 e alguma coisa por cento, a outra deu 33 e essa está dando 30, no período de um ano. Então, veja a discrepância, opa, o quanto acima dos 17%, por exemplo, da renda fixa, deu certo investir em dívida? Deu muito, porque a gente praticamente teve uma rentabilidade de 4 anos, 5 anos, apenas em 1 ano e 12 meses. Ok, aí faz sentido a gente comprar, investir e fazer dinheiro com ações. Mas não adianta eu investir, por exemplo, vou comprar uma Americanas, uma Magalu, que caiu 95%, uma IRBR, e outros ativos aqui nacionais, muitas das vezes, que ficam estagnados, que não mexem, que vão dar rentabilidade de 10%, você fica um tempão no negativo, e aí, muitas vezes, mas aqui ó, eu fiz 50% nesse ativo, investi no Brasil, pô, você fica falando mal do Brasil. Vai pegar em quanto tempo você fez 50%? Em 5 anos. Fez 10% ao ano em ações, correndo um monte de risco, né? E tendo ali, muitas das vezes, ficando com a corda no pescoço, pensando em vender, beleza, fez 50%, 10% ao ano, era mais fácil ter investido em renda fixa, porque desde 2022, a renda fixa está pagando aí, chegou a alguns períodos, aí, por exemplo, como 2021, chegou alguns ativos a pagar praticamente 19% ao ano com renda fixa, né? E se contentou muitas das vezes em investir em ações no Brasil que pagaram 10% ao ano, com um baita risco, né? Então, é isso que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro no mercado. Comprar barato, vender caro. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, ok? Então, a gente responde então, as nossas 3 perguntas antes de a gente continuar. Então, o que faz mudar o preço de uma ação? Confere aí, Leonel. Oferta e demanda, expectativa dos players. Então, eu preciso que tenha muita gente interessada em comprar aquele ativo. Isso vai levantar o ativo. Tem que ter uma projeção muito interessante para aquela ação. Então, vai subir, muita gente vai querer comprar. Qual o preço real de uma ação? Eu preciso analisar fatores fundamentais, assim como a gente falou lá do nosso carro usado sendo comprado. Eu preciso analisar os fatores subjetivos e depois partir para as métricas. E é o preço médio, se é o meu carro lá está com o nosso, tá muito acima ou abaixo da tabela FIPE, quantas pessoas estão dispostas a pagar por ele. Isso tudo a gente vai utilizar a nossa análise técnica para fazer exatamente identificar qual é o preço real, qual é o preço interessante, qual é o preço justo para eu comprar isso aqui, ou então eu estou comprando mais barato ainda do que o justo, né? Então, vocês provavelmente já ouviram várias brigas ou polêmicas por aí, na análise fundamentalista é a melhor. O pessoal que fala de análise técnica não serve para nada. Análise não sei das quantas. Análise price action, entre outras coisas. E fica essa briga de investimento. Investir, ele é o quê? Você captar o máximo de informação necessária para que você saiba exatamente aquilo que você está comprando. E não interessa se, eu sei, análise fundamentalista, técnica, você juntar tudo, quanto mais informação, provavelmente, é claro, você tem que organizar isso e que seja um pensamento extremamente crítico e que as informações se encaixem. E aí, dentro disso, você vai ter o seu critério e quanto mais informações você vai tomar uma decisão melhor.
Então, eu preciso de muita informação. Então, dentro das análises, quanto mais, melhor informações para você tomar sobre aquela, assim como no carro. Se você levar um mecânico e vai começar a olhar, vai deitar embaixo do carro, vai verificar tudo, você vai tomar uma decisão muito melhor. Se a gente se debruçar entre resultados, análise técnica, price action, ou entre outros fatores, às vezes verificar verificar um negócio, às vezes em loco, né? Eu vou lá naquela loja, ver como é que é o produto, uso o produto daquela loja, opa, essa loja aqui é um produto legal, então a empresa de fato apresenta vários critérios e a gente consegue enxergar que esse preço aqui acho que é interessante. Né? Eu vi uma vez uma história de, se eu não me engano, foi eu não vou lembrar o nome dele, que é um nome difícil agora, mas ele é brasileiro, tem um nome gringo, e aprendeu a investir lá no exterior, e ele falou que ele aprendia muito sobre as empresas quando ele ia com a filha dele no shopping. E aí ele saía perguntando para a filha, você gostaria de comprar uma roupa dessa loja? Ela fala, não, pai, essa loja aqui é ruim, a roupa é isso, a roupa é aquilo. Depois ali, e essa roupa, essa loja aqui de maquiagem, por exemplo? Essa loja aqui é boa, apesar dos produtos serem baratos, os produtos são muito bons. E ele falou, eu comecei a olhar o quanto de sacolas no shopping como um todo tinha de cada loja circulando na mão das pessoas. Por quê? É uma avaliação simples, mas verdadeira. Se eu tenho muitas pessoas, todas as pessoas estão com uma sacola, sei lá, de uma Renner, uma loja X, uma loja Y, e tem muitas pessoas, ou seja, está tendo venda, tem muita gente procurando, muita gente gosta, ou seja, vai vender bem, tem muita atratividade, tem muitas pessoas que acham aquilo interessante, e é lógico que a empresa vai estar lucrando, então vai estar com receita. Então, muitas das vezes são fatores que a gente não pensa, mas faz parte, né? Ter lucro, ter gente comprando, tem gente que gosta da marca. Não adianta nada, por exemplo, a gente investir numa marca que a gente acha que é uma porcaria o produto. Porque, por exemplo, Apple talvez seja tão valiosa assim no mundo. Porque tem um número gigantesco de pessoas que idolatram a marca, gostam muito, que não vivem sem, que não trocariam por um Android, por um Samsung, por exemplo. Ou seja, tem uma clientela muito fidedigna e toda vez que sair um celular novo, vai pagar aquele valor e os preços foram só subindo e as pessoas continuam comprando. E é claro que a frequência, muitas das vezes, você precisa comprar a cada 2, 3, 5 anos, muitas das vezes, a pessoa vai continuar, vai voltar comprando. Né? Então, isso faz parte. E, por fim, como fazer dinheiro com as ações, a gente já falou. Eu preciso encontrar um preço atrativo numa coisa boa. Não adianta eu comprar, por exemplo, a NVIDIA agora. Deixa eu levar uma outra ação, por exemplo, que está apesar de tudo. A Microsoft, por exemplo. Microsoft está no preço extremamente elevado, quase renovando o topo histórico, um valor mais alto do que ela já possuiu até hoje. Faz sentido eu comprar uma ação, apesar de ser um nicho tecnológico, setor tecnológico, eu acredito que ela possa evoluir bastante, principalmente nesse setor de segurança, de IA, entre outros, é um preço extremamente elevado. Então, a gestão de risco para a gente, quanto ele mais pode crescer e desenvolver e ampliar? Já é uma coisa gigantesca. Então, para a gente, apesar de ser um ativo bom, o preço para nós hoje não faz sentido pela gestão de risco, porque o risco é muito maior dela poder cair do que eu poder, por exemplo, eu vou avançar 20% no teto máximo. Né? Até se a gente for pegar a renovação de máximas do Bitcoin, muitas das vezes, no prazo logo de rompimento, muitas vezes não foi. Na época lá dos 63 mil dólares, por exemplo, do Bitcoin, ele foi até 67. Quem comprou no 63 chegou a fazer uns 4 mil dólares de lucro. Geralmente, 4 mil dólares comparado a percentual deu muito pouco. A pessoa, vou esperar que vai subir mais. E o negócio foi lá nos 15. Né? Ou seja, não faz sentido a gente comprar qualquer preço, com uma máxima que a gente ouve, não, o preço não importa. Lógico que importa. Se para eu lucrar, eu preciso comprar um negócio barato e vender mais caro, se eu já compro caro, quem vai querer comprar de mim mais caro ainda? Não faz sentido. A gente, na controle, a gente não compra ativos em preço lá no alto. A gente compra ativo bom com preço justo e, de preferência, com a gestão de risco barata, né? Que eu vou correr um risco ali, às vezes, pequeno, de 5 a 7, 10%, geralmente gira em torno do nosso limite de prejuízo, e geralmente o espaçamento para a nossa operação é de 2, 3, 4 vezes o valor, muitas vezes, da gestão de risco que a gente está correndo. Aí eu vou mostrar isso direto lá no gráfico para vocês, e vocês vão conseguir observar isso na hora que a gente mostrar aqui o nosso gráfico de algumas ações, tá? Então, vamos prosseguir. Então, o que faz o preço dos ativos subirem? Como a gente já mencionou aqui, o ponto principal agora, então, é dinheiro. Quanto mais dinheiro, e dinheiro de verdade, o que eu falo sempre com os nossos alunos de dinheiro de verdade? É dinheiro institucional, dinheiro de banco, dinheiro de grandes fundos. Não estou falando da pessoa física, vai lá o Henrique aqui, vai investir, vou investir 50 mil reais numa ação aqui. A ação não vai fazer diferença nenhuma, principalmente nas que interessam, que são as ações grandes. Né?
Mas um fundo que vai investir 40 milhões, 50 milhões, dependendo da ação, 10 milhões, esse dinheiro é o dinheiro de verdade. É isso que faz o ativo subir. Por isso que nós, na análise técnica, por exemplo, a gente acompanha volume de dinheiro investido, né? E principalmente eu consigo enxergar, através dos nossos dados, depois eu vou mostrar a plataforma aqui para vocês, eu consigo enxergar a ordem verdadeira saindo no mercado. Então, quando uma ordem, por exemplo, que eu vejo uma ação que eu estou procurando ali, eu vou buscar a ação, por exemplo, que me chamou a atenção esses dias. Eu estava vendo hoje, por exemplo, as ações das petroleiras, né? O petróleo estava subindo mais de 4% hoje, vamos dar uma olhada para ver como é que está. E a gente enxerga lá algumas operações, pessoas que entendam, fundos ou investidores grandes comprando 10 milhões, 5 milhões. Então, é dinheiro pesado entrando no ativo. É isso que vai levar a ação para cima, dinheiro pesado entrando. Enquanto a gente não tiver volume, não adianta a gente esperar, eu acho que esse ativo vai bater R$ 20, mas a gente vê lá sempre o volume baixo. O ativo muitas das vezes fica só sambando ali no mesmo preço, não tem movimento. Ativo bom, entra volume, mostra muito dinheiro entrando e começa a andar em direção unilateral e vai embora, tá? Então é isso que interessa para a gente. Dinheiro forte, a gente tem que buscar os dados de aonde eu consigo enxergar esse dinheiro que está entrando no ativo. Seja na parte fundamentalista, seja na parte técnica, seja no nosso gráfico, a gente vai buscar isso, porque a gente tem que estar do lado desse dinheiro grande entrando, tá? Então, dinheiro, é isso que move o mercado, é dinheiro pesado. Então, fazendo uma comparação aqui, por exemplo, poxa, a Azul, quanto está valendo? 90 centavos. Tá? Então, esse é o valor da ação da Azul. E aí, o que, que acontece? Poxa, aqui nesse espaçamento que a gente mostrou aqui, quem comprou nesse patamar aqui dos 3,50, depois de 23 dias, chegou num lucro de 46,87. Falou, poxa, Henrique, mas por que fez a Azul subir 46% nesse período aqui? É o período de 30 de dezembro até 22 de janeiro, só que é uma ação extremamente endividada, a empresa está capengando, cheio de recuperação judicial, por exemplo, estava tentando uma negociação com a Gol para elas se juntarem, para ver se as duas capengas se juntavam e virava uma, estava buscando apoio do governo para suprir esses valores que ela está com dívida, e mesmo assim acontece uma alta de 46%. Quem observou isso aqui? Quem viu a recuperação judicial e começou, ou ficou sabendo antes ainda, ou tem uma informação privilegiada, por exemplo, desse acordo que estava sendo buscado pela Azul, aí com isso aqui a pessoa comprou e conseguiu, às vezes, um período de uma ação horrível, ganhar 46% de lucro. A gente, pessoa física, tem como pegar esse, por exemplo, essa etapa aqui de 46%? Extremamente difícil, praticamente impossível, tá? Consegue muitas das vezes pegar um pouquinho, pegar uns 5%, 7%, 10%, beleza, é plausível. Para análise técnica que a gente conseguiria talvez fazer alguma entrada aqui, mas sairia talvez com um lucro bem baixo, tá? E veja que depois ela foi embora e está valendo 90 centavos, né? E agora veja outra situação, por exemplo, a gente exemplificar outras situações, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, que o Bitcoin hoje deve estar talvez uns 103 a 105 mil dólares, tá? Aqui nesse ponto, por exemplo, a gente colocou na compra, imagine que alguém viu esse gráfico, subiu isso tudo aqui, foi batendo 63 mil, como a gente falou, o gráfico teve a sua retração, beleza, movimento comum, e depois voltou a subir e renovou o topo. E vejo que alguém falou, nossa, ele está subindo muito, já bateu 63, agora está rompendo, está passando de 63, esse negócio vai chegar no 100. E foi lá, vou comprar o Bitcoin aqui, porque preço, já me falaram que o preço não interessa, né? Vou comprar Bitcoin aqui a 64 mil dólares e vou ganhar esse valor aqui, porque eu acho que ele vai bater 100, 150 mil. Beleza, a gente acabou de falar que naquele ativo ruim, por exemplo, hoje de Azul, a pessoa poderia ter feito 46%. E agora aqui é um ativo bom. Todo mundo conhece o Bitcoin vendo suas valorizações ao longo do tempo, né? A gente for pegar no período recente agora, tem outra valorização aí de 50%, 70% recente, né? E aqui a pessoa comprou, então, falou, o Bitcoin é um ativo bom, vou fazer dinheiro. Só que veja o que aconteceu depois de praticamente 3 anos e meio. Então, beleza, um ativo bom? Legal. Depois de 3 anos e meio, a pessoa chegou a fazer um lucro de 59,58%. Se a gente for dividir pelo tempo, né, pelo ano, daria uma rentabilidade de 17,02%. Lembrando agora, quanto que a gente falou que a gente conseguiria com renda fixa, por exemplo, nesse período? 17%, né? Então,
A gente está vendo alguém que pegou um ativo extremamente volátil, com risco alto, e ela teve uma rentabilidade com 3 anos e meio, investindo num ativo bom, Bitcoin, só que ela só fez 17,02 ao ano. Valeu a pena esse risco? Valeu a pena ela ter comprado a qualquer preço? E outra. A gente está mostrando isso aqui depois de 3 anos e meio, beleza, ela atingiu essa lucratividade e ainda assim conseguiu sair com a rentabilidade de renda fixa. Mas vamos fazer um zoom um pouquinho melhorado aqui. Na hora que ela comprou, lá nos 64 mil, depois de praticamente um ano e meio, o ativo, assim que ela comprou, o ativo caiu 75%. Agora vocês me digam aí no chat. Você pega, por exemplo, 50 mil, 100 mil, compra tanto Bitcoin aqui nesse ponto. E logo em seguida, praticamente ali um ano depois, ele só caiu e ele caiu 75%. Então você pôs 100 mil, você ficou ali com 25 mil, 20 e poucos mil reais. Quem observando essa situação, depois de um ano e pouquinho, manteria o ativo em sua carteira? Eu tenho certeza que muitos investidores aqui largaram um ativo porque, meu Deus do céu, não aguento mais, estou perdendo muito, era o dinheiro da minha casa, o dinheiro do meu carro novo, o dinheiro da minha viagem. Ia ficar posicionado? Mas muita gente largou o ativo aqui. Então, vejam o seguinte, quando a gente compra bem, num preço justo, um preço bom, fica muito mais tranquilo da gente conduzir o ativo. E isso aqui vocês podem ver, a pessoa provavelmente nessa situação que ela tivesse comprado aqui, ela investiu num ativo bom, só que sem dúvida alguma eu tenho certeza que ela perderia dinheiro. A quantidade de pessoas que perdeu dinheiro investindo nesse ponto aqui, tenho certeza que é muito maior do que quem simplesmente comprou e ganhou dinheiro porque ficou 3 anos e meio posicionado. Então, não adianta eu investir simplesmente porque eu estou investindo num ativo bom, não quer dizer que eu vou fazer dinheiro, não quer dizer que eu estou investindo num ativo ruim e eu não faço dinheiro, né? Eu tenho que saber fazer, como a gente falou, eu preciso ter análise e fazer essa busca dessa informação para, no melhor timing possível, e a gente principalmente vai obter esse timing através da análise técnica, eu encontro ativos bons através da análise fundamentalista. E eu encontro o melhor momento possível, seja para comprar ou para sair, através da análise técnica. Isso não tem muito de onde fugir. Tá? Mas Henrique, eu não consigo fazer uma entrada pontual através, por exemplo, da análise fundamentalista? Pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Você vai conseguir uma precisão muito maior, muitas das vezes com menos esforço, né? Utilizando ali muitas vezes os gráficos, e é claro, quando a gente sempre fala dentro da análise técnica, o preço desconta tudo. Então, se tem uma notícia privilegiada, por exemplo, vazada no mercado e a gente não conhece, provavelmente a gente vai ver uma movimentação diferenciada no gráfico. Se vai sair uma informação do governo e alguém dentro do governo já começou a comprar uma posição muito grande, até porque, fazendo um parêntese aqui, vamos fazer uma análise hipotética aqui, que a gente vai descobrir, por exemplo, amanhã, fiquei sabendo de um parente, de um tio, de um pai que trabalha dentro do governo e falou, olha, vai ter uma rombo de corrupção na Petrobras e vai ser liberado amanhã pela Polícia Federal. O que dá para fazer? Simplesmente eu venderia tudo que eu tenho na vida e ia comprar de opção de put, né, opção de venda da Petrobras. Porque provavelmente amanhã vai cair Petrobras 20%, 25%, e essas puts que a gente comprou hoje, por exemplo, eu venderia minha vida para botar nisso, elas vão subir 3 mil, 7 mil% em um dia. Sim, 7 mil%. Né? Eu já consegui hoje, né, até hoje, umas 4 vezes fazer mais de 3.500% com opções. Né? Então é um papo lá para frente muito mais avançado. Mas tem como? Tem. Na Covid mesmo deu mais de 7 mil% puts. Né? Então, opções de venda de ativos. Então, se alguém sabe dessas informações, vai investir antes e vai mostrar o que vai acontecer lá que a gente falou, o que é preciso para o ativo mexer. Volume. Então, vai ter volume entrando naquele ativo, muitas das vezes é um volume discrepante. Por quê? Naquele ativo não tem esse volume, muitas das vezes, a esse nível. Ou muito forçado. Então, o preço desconta tudo no gráfico. Porque o dinheiro vai ter que entrar ou sair para mostrar, de fato, que alguém está sabendo de alguma coisa muito forte. Se alguém sabe, ele vai pesar a mão porque ele quer aproveitar aquilo que deu massa. Né? E isso, principalmente para o Brasil, acontece demais. Lá nos Estados Unidos, é crime, é investigado e a punição é gigantesca lá. É muito mais difícil isso acontecer. E, apesar de tudo, ainda assim, às vezes acontece. Aqui no Brasil, sabe, é um grande circo. Então, a gente vê pessoas do governo, pessoas da Polícia Federal, pessoas de dentro da empresa, entre outras coisas. O próprio caso de Wesley Batista, o Wesley, na hora que até deu eleição no dia seguinte, no dia anterior, ele fez uma movimentação gigante de câmbio. Porque ele sabia que o câmbio ia explodir, porque o mercado ia derreter por causa de corrupção na maior empresa do Brasil e junto com o governo. Né? Então, o próprio delator fez dinheiro no mercado financeiro para a delação que ele ia fazer.
né? Então, vejam que nível de absurdo chega. E isso é investir no Brasil. Além dos problemas que a gente sabe que existem, a gente ainda tem que suportar ainda várias situações econômicas aqui. Então, voltando para o nosso, fechando nosso parênteses, não é porque a gente está investindo dinheiro num ativo bom que eu vou fazer dinheiro. Não é porque eu estou investindo num ativo ruim que eu vou perder dinheiro. Se eu tenho análise e o time bom, eu vou conseguir fazer dinheiro em tudo que tiver movimentação de preço. Ok? Então vamos prosseguir. A gente já falou um pouquinho daqui. Não vou repetir para a gente não perder tempo, já são 9h52. Então, expectativa, resultado, dados, juros, políticas e notícias. Expectativa é o que movimenta. O restante são informações que movimentam essas expectativas dos investidores. Beleza? Então, outra coisa. A gente está falando agora, primeiro, da movimentação do preço. Tá? E isso, muitas das vezes, passa batido e as pessoas acham que é por causa de notícias, sobe por causa do que a empresa lucra, esse tipo de coisa. Expectativa de investidores. Agora, outro ponto que é muito desconhecido de quem investe. Tá? E aí vai entrar o ponto de economia. Eu preciso saber de economia para investir? É extremamente importante. Por quê? Cada movimentação de dado, ele vai movimentar o nosso ativo. Porque os dados de juros praticamente são o que mais impactam em tudo no mundo. Tá? Então aqui, por exemplo, vocês vão ver. Na linha vermelha, eu tenho os juros futuros no Brasil. E aqui, por exemplo, no nossos candles aqui, a movimentação, quem não consegue ler muito os candles aqui, é só entender que o preço está nesse ponto aqui e vai andando em cima dos desenhos aqui dos retângulos vermelhos e verdes, tá? Então veja o seguinte, que interessante. Toda vez que os juros praticamente está subindo, o ativo está fazendo o quê? Está caindo. Opa, então tem uma correlação aqui. Os juros começou a estabilizar. Começou a estabilizar, chegou num ponto de máximo e não começou a mais subir. O que acontece com os ativos de renda variável? Começa a subir. Começa a subir, começa a subir, está tentando subir. Opa, aqui começou os juros a cair. Eu falo, mas os juros, quando caem, não é aí que o ativo sobe? Não. Os juros, na expectativa lá na frente de descer, o ativo já está subindo. O mercado futuro, o mercado financeiro, ele antecipa tudo, e às vezes muito. Exemplo fácil e recente da gente ver. 2023, a gente estava com a taxa Selic aqui no Brasil de 13,75. Para vocês terem ideia, a expectativa de descida da taxa de juros foi em fevereiro, março, abril. Sabe quando foi ter, de fato, a descida real pelo Copom dos juros aqui da Selic? Em agosto. Ou seja, os ativos começaram a subir lá em fevereiro, mas o juros só caiu em agosto. Veja aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então foram com 5 meses de antecedência dos juros de fato cair, o mercado já estava subindo faz tempo. Porque o mercado, opa, lá na frente eu tenho que me antecipar, eu tenho que comprar o mais barato possível, o mais baixo possível. Eu tenho que prever o futuro. Mas para quem tem experiência no mercado, trabalha com as projeções, já viu várias vezes juros subir e descer. Então tem esse espaçamento, a gente já sabe mais ou menos o quanto vai descer, né? Qual o período que demora para, de fato, começar a se discutir até, de fato, a realização da descida de juros, por exemplo. Ou então, a gente vai vendo nos dados, a inflação está arrefecendo bastante, começa a ter deflação, opa, começa os juros estabilizar, a inflação, o IPCA começa a descer, os juros daqui a pouquinho vão ter que descer, porque é um movimento natural. Então, ou seja, a gente vai observando esses detalhes e, é claro, quando a gente já estudou, passou por isso 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você já tem uma margem ali e falou, opa, beleza, o juro estabilizou. A partir desse momento, na hora que estabilizou 2, 3 reuniões do Copom, que os juros não está subindo, que é o que vai acontecer a partir da próxima reunião do Copom, acho que talvez a gente tenha ainda mais um aumento de 0,25, tá? Deve chegar a 15% de taxa Selic. Mas a partir disso, eu não vejo mais expectativa para o momento, apesar de a situação do Brasil não ser boa, eu acredito que a gente vai manter nesse 15%. Se chegou 2, 3 reuniões do Banco Central não mexendo na taxa de juros e está 15%, vai chegar a hora do quê? Está na hora da gente comprar pré-fixado, está na hora da gente comprar alguns ativos que têm mais, muitas vezes se prejudicam mais com juros, já que os juros vai descer, isso vai facilitar mais, entre outras coisas dessa forma. Então, já tenho essa expectativa lá para frente. E a gente, na hora de começar a enxergar, o IPCA, por exemplo, está reduzindo. O título, por exemplo, do Tesouro Maio 45, por exemplo,
ele, na verdade, o abril 45, ele ainda estava IPCA mais 8, e agora o de maio, ele está IPCA mais 7,90. Ou seja, os juros futuros, os juros que é feito medido nos títulos, que é uma média pelo prazo, então eles já desceram a média dos juros, quer dizer que está arrefecendo, né? Então, por que subiu recentemente? Porque ele já enxerga uma leve melhora e ficou a expectativa lá na frente, então já começa a fazer o movimento antecipado, tá? Então, juros sobe, renda variável e bolsa desce, né? Juros descendo, bolsa, renda variável já com antecipação, sobe de forma antecipada, então é nesse momento que a gente tem que atuar. E na hora que a gente viu, começou a ver inflação subindo, problemas cambiais, inflação, o juros começou a ser aumentado, está na hora da gente começar a desembarcar da renda variável de bolsa, ok? Então, aqui está simples, então, juros sobe, renda fixa, lógico, sobe, e renda variável cai. Depois a mesma coisa, só que ao contrário, juros cai, renda fixa cai, lembrando que nessa sistemática, o título de renda fixa prefixado vai ser vantajoso, porque ele fica com o seu título prefixado, então se a gente contrata ele lá em cima, a gente vai ter uma rentabilidade boa. Os restantes são pós-fixados ou híbridos, eles vão acabar sofrendo com a descida e com rendimentos, né? E a renda variável começa a subir. E aí tem as explicações aqui, opa, juros subindo, empréstimos mais caros, outras coisas que aí dentro do mercado financeiro a gente vai fazendo essas conexões, né? Empréstimos mais caros, menor compra de imóveis, opa, os fundos de tijolo lá que vão estar mais baixos, por quê? Vão ter menor negociação e para vender vai ter que estar mais barato. Pós-fixado, atrativo, pré-fixado, atrativo na hora que cai os juros. Compra de ações, no meio do caminho entre a queda, na hora que a gente tenta buscar esse meio aqui no nosso vale, né, nosso fundo do poço aqui, buscar comprar ações baratas para quando os juros cair, as ações começam a se valorizar. Mas de uma forma, na hora que os juros começam a subir, está na hora de desfazer das ações, porque chegou num ponto onde provavelmente vai encontrar máximas e vai passar um longo período aí de crise, provavelmente caindo das ações. Tá? Vou passar agora e vamos para fazer mais uma pausa aqui para eu passar uma situação. Eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso aqui, eu coloquei isso aqui bem no meio para a gente dar uma respirada. Tá? Então, formas da gente comprar e vender as ações dentro da nossa corretora. Então, eu tenho, por exemplo, a ordem a mercado. Ordem a mercado quer dizer que eu quero comprar aquela ação nesse exato momento. Vou pegar o melhor preço disponível e vou comprar. Então, a primeira ação que estiver sendo vendida, eu vou comprar naquele preço. Então, eu preciso comprar agora. Nossa controle aposentador, por exemplo, as ordens são todas a mercado. O pessoal coloca lá e compra na hora. Ordem limite quer dizer que eu quero comprar num preço específico. Eu quero comprar uma ação, como a gente viu ali atrás, por exemplo, de Azul. Eu quero comprar ela só quando ela bater 0,70 centavos. A partir daí eu acho que ela vai dar uma respirada. Então, eu vou comprar só no 70, uma ordem limite. Eu limito o preço, tá? Então, é uma ordem que eu escolho o preço e eu só vou comprar quando chegar nesse preço que eu coloquei. E aí entram algumas um pouco mais avançadas, porque é isso aqui que traz rentabilidade e proteção para nós. Ordem de stop loss. Quando eu estou comprado numa ação, eu já meço ali, por exemplo, o meu preço de limite de prejuízo vai ser 10%. Quando eu comprei a ação, logo em seguida eu já ponho uma ordem limitada, muitas das vezes, ou uma ordem de start-stop, que ela vai fazer o quê? Quando ele chegar a menos 10%, no preço der menos 10%, eu vou sair desse ativo, vou vender a ação. Então, essas operações que já me estruturam ali, o quanto eu quero ganhar, qual é o limite que eu quero perder, uma ação que ela subiu 10%, e agora eu quero deixar lá uma ordem que se ela chegar a 1% de lucro, ou seja, chegou a me dar 10%, e ela vai voltar 9%, eu não quero mais estar presente nessa ação, não quero ficar no negativo. Eu posso colocar uma ordem oco ou uma ordem de start-stop, uma ordem stop-loss, por exemplo, que na verdade vai ser stop-gain, mas chama a mesma coisa, stop-loss, né? Que é a nossa condução. Para vocês ficarem tranquilos, poderem trabalhar, fazerem suas coisas, a gente precisa montar essa estrutura de ordem e deixar pronta no mercado, deixar pronta na corretora. Porque eu posso lançar uma ordem hoje para vender, por exemplo, a ação. Eu quero comprar a Disney se ela bater $86, que geralmente é o nosso preço médio que a gente sempre compra. Eu posso hoje colocar lá. Mas, Henrique, a Disney ela já está a 117. Não interessa, eu coloco lá, eu quero que ela execute dentro do próximo 1 ano. E se em 1 ano ela chegar lá no 86, eu vou comprar 86. Enquanto isso ela não chegar lá, eu não vou comprar. Vai ficar minha ordem lá parada no mercado.
Então, essas ordens, sistematicamente fazer as compras e fazer venda e conduzir o ativo, isso aí eu preciso ter muito bem dominado. Não adianta eu falar, mas Henrique, eu compro, eu vi gente até que era para comprar, e na verdade, na hora de vender a ação, a pessoa vendeu mais do que tinha e aí ficou com dinheiro, com operações vendidas a descoberto. E ela não conseguiu fechar porque ela não entendia, mas como que eu tenho menos ações, eu não sei o que, achou que estava tudo tranquilo, que era erro do sistema. Mas não, a gente tem como vender aquilo que a gente não tem no mercado financeiro. A gente faz uma venda descoberta. Depois eu vou ter que comprar para repor isso aí que eu vendi, que eu não tinha. Mais para frente, e ações, movimentações e estratégias avançadas. Mas tem como, né? Vamos prosseguir. Então, senhores, dominem isso aqui. Não adianta investir se eu não sei o que é uma ordem de compra, se eu não sei colocar o meu stop, se eu não sei colocar o meu break-even para proteger minha operação, se eu não sei fazer uma ordem oco, né? Ordem cancela ordem, se eu não sei fazer as minhas parciais, né? Isso aqui é importante para a gente, tá? E agora, por fim, vamos falar do mercado americano. E aí a gente encerra nessa noite de hoje, tá? Então, falamos de a realidade, o que faz movimentar o preço das ações, né? Falamos de situações, por exemplo, como os juros, que é extremamente importante, que isso vai dar um norte de para onde está indo o mercado. Se a gente não acompanhar os juros, seja juros futuros ou juros lá nos Estados Unidos, muitas das vezes a gente vai estar simplesmente perdido e fazendo chutes, aposto, né? Não vai passar muito diferente do que é um tigrinho, tá? E precisamos entender um pouco agora a diferença para vocês, mercado nacional e mercado americano. Por que a gente fala tanto do mercado americano? Vamos lá para algumas simples diferenças aqui. Então, temos aqui do lado esquerdo alguns indicadores, e temos B3 Brasil e temos Estados Unidos, e eu peguei aqui os Estados Unidos, só a NYSE, né, a Bolsa de Nova York, e a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, nós temos essas duas bolsas, na verdade, nos Estados Unidos nós temos 4 bolsas grandes, de fato, peguei as duas principais, que é o que acumula o maior nível de dinheiro. Então, primeiro, quantidade de ações no Brasil e quantidade de ações nos Estados Unidos. Brasil, 400 empresas. Para fazer um adendo aqui, das 400, eu particularmente só investiria, de fato, meu dinheiro, se eu achasse, é claro, uma análise técnica boa, que eu achasse que dava dinheiro, umas 70 ou 80 no máximo. Então, as que têm liquidez, que têm, de fato, que dá atratividade, eu investiria em umas 80, tá? Ah, mas Henrique, e as outras 300 e tanto? Tem muitas ações que mal tem dinheiro que as pessoas querem comprar ou vender. Aí eu sei se você vai comprar uma ação, você não vai conseguir vender porque ninguém quer comprar, tá? Estados Unidos, 6 mil empresas. Ah, mas Henrique, lá nos Estados Unidos tem algumas empresas que você também não vai investir? Tem. Mas lá eu não vou investir em umas 2 mil, 3 mil. Ou seja, eu tenho ainda 3 mil ações para investir com muita folga e muito dinheiro. E aí vocês vão ver por quê. O mercado nacional deve ter, chamando todo mundo, banco, institucional, corretor, pessoa física, 800 bilhões de dólares. Estados Unidos, 50 tri. 50 trilhões de dólares. Então não tem comparação, é muito dinheiro, o dinheiro do mundo inteiro está lá, né? Volume médio de negociações, então 30 bi no Brasil, e lá nos Estados Unidos, 500 bi. Né? Quantas vezes aí não dá 30 bi em cima do 500 bi em cima de 30 bilhões? Né? Número de investidores pessoa física, 6 milhões. E aí lá no mercado americano, 150 milhões, né? De forma direta ou indireta. Tamanho do PIB, nações diferentes, 2 trilhões, Estados Unidos, né? Atropela o Brasil, 27 trilhões de dólares. Né? E aí, participação da Bolsa no PIB, 40%, lá nos Estados Unidos, 180% da participação da Bolsa no PIB. Né? Então, já começa por aí. Se a gente tem lá nos Estados Unidos muito dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro movimenta as ações, a gente acabou de ver isso. Né? Ah, mas não é as ações, não é o resultado a ver, não. Dinheiro. Se lá tem muito dinheiro, lá tem muito movimento. Né? Segundo, Estados Unidos é feito para o consumo, né? Para compra, para venda, para negócio, para facilitar a vida, para desenvolvimento, para tecnologia. Até porque, onde estão as 7 maiores empresas do mundo? Estão lá, né? Todas lá, né? Depois, nós temos a liquidez, como a gente falou, e o mundo inteiro quer ter dólar e se protege em dólar. Ah, mas Henrique, me falaram que a China vai ter a dominância. Não, que o Bitcoin vai acabar com o dólar. Senhores, enquanto nós aqui que estamos assistindo a aula, estivermos vivos, dólar será a moeda do mundo. Ponto. Ah, o Bitcoin, ok, vai ser uma moeda que estará junto, mas não vai substituir. Ah, mas a China vai. Não, a China também não vai substituir.
enquanto nós estivermos vivos, não vai... E olha que eu sou muito chato com esses dados extremos. Que uma empresa é muito ruim, muito boa. Não existe, não. Mas entre isso acontecer enquanto nós estivermos vivos, senhores, 99,8% de chance de não acontecer esse tipo de coisa. Então, continuar sendo dólar, continuará nos Estados Unidos o maior mercado do mundo, continuará o Bitcoin existindo ok, junto com o dólar será a moeda do mundo, e não vai ter China, não vai ter Rússia, não vai ter para ninguém. Vai continuar sendo o dólar, ok? Então, investir no mercado americano, eu sempre brinco até com os meus alunos. Não apostem contra o mercado americano e não acreditem no mercado nacional. Porque não é feito para dar certo aqui dentro. Vocês conhecem muito de Brasil, né? Sabem o que a gente está falando. Né? Quem é empreendedor, quem é empresário, então, sabe muito mais ainda do que eu estou falando. Quanto é difícil você tocar uma empresa, pagar seus impostos, ter lucro e muitas das vezes ainda ser chamado de explorador, entre outras coisas. Acontece no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. O empresário é o super-homem lá, porque é quem faz direto, de fato, a economia girar, quem cede empregos, quem toca o país, estrutura o país, desenvolve, né? Quem está botando o seu capital a risco, né, num negócio, e aqui não, né? Aqui é um empresário malvadão, né? Então, não é feito para dar certo aqui. E aí, dentro disso, em quais empresas as pessoas estão dispostas a colocar seu dinheiro a qualquer preço, né? Ou seja, se a gente falar que várias empresas, eu coloquei algumas 3 aqui só, né? Então, NVIDIA, Apple e Amazon, por exemplo. A gente tem confiança em várias empresas que a gente sabe, por exemplo, que tem nome forte, que são boas, né? A gente pensar, por exemplo, eu quero comprar um carro, fazendo analogia junto ao nosso carro. A gente vai falar, ok, qual que é o melhor carro que vai ter? Vamos falar de Ferrari, de Porsche, Lexus, né? Então, a gente tem a confiança, por exemplo, nesses carros que são bem construídos, apesar de serem mais caros, e você teria segurança em botar um dinheiro nisso. Aí você pega, por exemplo, os carros chineses, carros você da onde? De lá e de cá. Você vai botar o seu dinheiro num carro, muitas das vezes você não tem confiança, você não confia no país, não confia na qualidade, né? Então, se as maiores empresas estão nos Estados Unidos, se elas são seguras, se elas rendem muito dinheiro, tem um lucro gigantesco, aonde a gente vai querer botar o nosso dinheiro? Uma coisa boa, segura e que está dando lucro. Ou seja, ok. E as empresas maiores não estão no mercado americano. Então, é isso que a gente vai buscar, botar o nosso dinheiro em ações de empresas que estão dando bastante dinheiro, né? Que tem constância, que tem recurso, estão presentes no mundo inteiro. E as ações que estão presentes no mundo inteiro são as maiores, estão lá no mercado americano. Tá? Agora eu vou para o gráfico rapidinho, para a gente não demorar muito, já são 10h09, vou no máximo mais 5, 10 minutinhos para eu não atrasar vocês e para que a gente também não fique aqui estendendo até de noite. Se deixar, eu fico até meia-noite falando aqui. Vou puxar o meu gráfico aqui, né? E vou mostrar uma situação para vocês aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, o Ibovespa, tá? E aí vai ter muita gente falando, nossa, o Ibovespa está subindo muito, cheio de... tá dando lucro pra caramba. Nos últimos, desde janeiro de 2025, já subiu 14%, é muito dinheiro, 14% em quase 6 meses, né? A gente está em junho agora, né? Opa, está pagando praticamente um ano de renda fixa, está dentro daquilo que você falou lá que tem que ganhar pelo menos quase o dobro, né? Em termos de renda variável, beleza. Só que a gente está fazendo o cálculo aqui somente do índice nacional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dolarizar isso aqui. Em vez da gente ver esse gráfico do Ibovespa, do jeito que ele está aqui em reais, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui, por exemplo, não é o gráfico exato, mas é o EWZ, que é o ETF lá americano, praticamente é como se fosse o índice Ibovespa dolarizado, tá? Olha a diferença, como é que está aqui. Olha onde estão as máximas históricas do Ibovespa. Será que está perto? Olha aqui a máxima histórica. Está 77% de distância. Tem que subir 77% para chegar no mesmo valor de 2020. Isso sem mencionar da inflação que aconteceu de 2019 até hoje. Então, eu tenho que subir esse 77% mais a inflação para ele chegar no 0 a 0. Isso é Brasil. Mas aí vamos ver quanto ele subiu esse ano, já que ele subiu 14% de janeiro até agora. Vamos ver quanto que ele subiu aqui. Opa, beleza, subiu 19. Para quem comprou aqui o dolarizado, já faz um pouco mais de sentido. Mas vamos fazer o seguinte: no ano passado, por exemplo, de 2024 até 2025, o mercado nacional
caiu praticamente aqui 37%. Lembrando que só o dólar foi responsável por quase 21% dessa queda. E eu vou fazer mais uma observação, um adendo aqui. Quem está com dinheiro em renda fixa, por exemplo, investiu 2020, de 2024 para 2025, um ano de renda fixa. Eu botei lá, eu tinha um título de 13%, estava ganhando mais de 1% ao mês. Só que o dólar subiu 21%. As coisas que nós compramos, nosso iPhone, nosso carro, nossa internet, nossa roupa, mas isso não compra em dólar. Vai falar igual o presidente atual. Mas a gente não compra em dólar. Ok, mas o algodão vem de fora, o petróleo vem de fora, o carro vem de fora e N coisas, o celular vem de fora. O preço é reajustado conforme o dólar sobe. Então, eu deixo meu dinheiro aqui em real e o dólar começa a subir, a gente começa a perder dinheiro, perder poder de compra. Eu coloquei um vídeo, quem quiser depois dar uma olhada lá, sobre iPhone, lá no perfil do Instagram. Colocamos lá o preço e digamos assim, a inflação sobre o iPhone e sobre o real. Teve ano que o iPhone aqui no Brasil subiu 90%. Mas a inflação, o IPCA só subiu 5%, só subiu 3,5%. Mas você está pagando 90% mais caro no iPhone. É só pegar lá no início, um pouquinho antes da Covid, o dólar dava 3,95. Na hora que entrou a Covid, o dólar foi para 5,9. Né? Então, quase 50% de alta praticamente na moeda em um ano. Depois 6,20. E qual é a única certeza que eu tenho hoje? Ou melhor, as duas únicas. Primeiro, que um dia eu vou morrer. E segundo, que o dólar vai estar mais caro daqui para frente, daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Certeza, né? O país tem que mudar e muito para isso aí melhorar, mas a gente conhece o Brasil e sabe a dificuldade, talvez isso seja reversível por resto da vida, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, né? Que a gente já começamos sempre assim, tá? Então, o que eu falei lá no grupo? Tem gente que está perdendo dinheiro. Por quê? Eu tenho uma previdência privada no Brasil, por exemplo. Previdência, 95% das previdências privadas aqui no Brasil rendem de 4 a 7% ano. E a gente já falou que a renda fixa dá 17%. Aí tem gente que fala, não, mas eu estou ganhando com desconto, estou ganhando retorno de IR, eu não estou pagando IR, eu estou ganhando restituição de imposto de renda de 4, 5, 10 mil reais. Então vale a pena. Só que você está ganhando 4 a 7% ao longo de 10 anos, uma grana que você colocou lá para ter o seu isenção ou ter um retorno de imposto de renda. Só que 10 anos, você ganhar um rendimento pífio, eu prefiro pagar imposto de renda, se você botar na ponta do lápis, vai fazer mais sentido. Desde, é claro, por exemplo, o nosso rendimento esse ano na carteira controle na controle aposentadoria foi 20%. Praticamente, o retorno que você vai ter em 3, 4 anos de previdência privada, a gente tirou em 12 meses. Ou seja, mais 2 ou 3 anos a gente mata esse dinheiro que você estava recebendo de restituição de imposto de renda e o restante vai ser lucro. Ou seja, a gente vai ficar com 6, 5 anos de rentabilidade na frente de quem está fazendo previdência privada e ganhando 5, 7% de rentabilidade ao ano, mesmo com restituição de imposto de renda, mesmo pagando 15% ou menos de imposto de renda lá na frente, na hora que for sacar com 10 anos lá na frente. Tá? Renda fixa igual. Eu estou ganhando 17%, estou pegando muito juros, estou ganhando 17%. Ok, o dólar no ano passado subiu 21%. Ou seja, ganhando seus 17%, você ainda está 2% atrasado, sem falar de inflação e sem falar de outros fatores. Custo, às vezes taxa de administração, entre outras coisas. Né? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. E por que a gente investe no mercado americano? Por conta disso. Né? A gente coloca aqui, por exemplo, TQQQ, é o Índice de Tecnologia Americano. Só do dia que a gente comprou, por exemplo, aqui no 7 e 8 de abril, a gente comprou recente agora na controle de aposentadoria, olha a diferença disso aqui. 7 e 8 de abril, deu quanto tempo? De 7 de abril até agora, 56 dias. Olha a rentabilidade dele. Henrique, vocês pegaram tudo isso? Não, a gente começou a soltar desde 50%. Mas 50% em 56 dias vai dar o quê? 3 anos de rentabilidade de renda fixa? Em 56 dias. É isso aqui é o mercado americano. Né? Mas eu preciso encontrar o quê? Não, a gente comprou aqui no meio do caminho, aqui no dia 7 e no dia 8 de abril. Esperamos, desceu bastante. Eu lembro que teve bastante gente reclamando na controle aposentadoria. Pessoal, isso faz parte. Tem que ter estômago para investir sim. Lembra lá da agora que eu mostrei o Bitcoin para quem comprou e logo com um ano teve 75% de prejuízo. E é claro que a pessoa comprou errado. E nós aqui
Esperamos, tivemos sim um drawdown na carteira, mas nesse período aqui o pessoal faturou 15, 16, 17% de rentabilidade, pelo menos, em um mês e pouco, né? Então tem que ter estômago sim, tem que saber, é claro, o que está fazendo. Sem estratégia, não tem como. E aí o pessoal pergunta, você vai falar da estratégia da controle? Sim. A nossa estratégia aqui é bem simples. Eu fico o tempo inteiro lendo e buscando, traçando aqui e anotando quais são os bons ativos em cada momento. Se um ativo não ficou bom, esse ativo está com problema. Se tiver isso, se tiver aquilo, a gente tira ele do nosso radar e aí continua pesquisando em termos de ativos bons. Ok, isso é análise fundamentalista. E eu fico aqui no gráfico, buscando, se vocês forem ver, tanto aqui como no Profit, vai estar cheio de alarme, porque na hora que chegar no preço X, tanto para baixo quanto ele começou a subir, eu vou querer estar presente nesse ativo. Deixa eu ver se... o Ethereum acho que estava com algum alarme aqui recente. Deixa eu ver se ele ainda está. Não, já foi ativado aqui, acho que não vai estar com alarme. E era nesse ponto aqui, e daqui a pouquinho a Ethereum vai ser um desses aqui. Vamos colocar de novo aqui para vocês, para quem nunca viu aqui o TradingView. Podem acessar aqui, precisa fazer uma continha, mas é gratuito, para acessar todos os gráficos existentes em ativos financeiros. Poxa, eu quero saber, então, na hora que ele voltar a romper aqui de novo, vou adicionar o meu alerta. Vou botar minha mensagem, hora ativo, ativando, alta, e pode ser hora de comprar. Pronto. Eu coloquei meu ativo aqui, na hora que cruzar esse preço, 2.731, clico em criar, eu já tenho os ativos, já tenho alguns alertas ativados, ele não vai ativar agora, pronto. Na hora que ele chegar nesse preço, ele vai me avisar. Né? Mesma coisa no Profit. E assim a gente vai controlando. E o que eu preciso, então? Ter a minha lista de ativos bons, fazendo minha análise fundamentalista, a gente vai recorrentemente fazendo isso, e na hora que chegar num preço bom, desceu, chegou num preço muito barato. Exemplo, Disney, a gente tem a nossa faixa de compra aqui, por exemplo, deixa eu colocar no diário. A nossa faixa de compra, por exemplo, aqui em Disney, fica aqui dentro. Então, baixou de $90, a gente pode começar a comprar. Geralmente, a gente acaba ficando com uma média de 85, um preço médio de $86, né? E a gente, toda vez que chega nessa faixa de preço, a gente começa a comprar. Compramos aqui, compramos aqui, compramos aqui, compramos aqui. E agora, praticamente, tem um valor muito pequeno. Digamos assim, a gente deve estar com 40% que a gente comprou aqui embaixo, a gente ainda está carregando. Como eu falei, nosso preço médio geralmente gira em torno de 86, isso nesse período deu 30%, e a gente já fez isso uma, duas, três vezes, né? Então, vejam como um único ativo, o ativo não está andando muito, não, ele fica o tempo inteiro lá nos 80 e chega aqui nos 120, 115, basta aproveitar essa sistemática. E vem se repetindo, às vezes, com certa constância até, né? A gente praticamente fez isso três vezes, né? Então, olhando para o mercado nacional, vamos pegar uma ação, por exemplo, Ambev, uma empresa grande, uma empresa boa, né? Poxa, então vale a pena eu investir nela? Vocês vão ver aqui agora, ó. Eu quero investir para longo prazo. A pessoa que, mesmo que comprou num preço muito bom, veja o que aconteceu. A empresa comprou aqui num preço muito baixo. Ele chegou logo no início, chegou a fazer mais de 40%. Só que o ativo foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e agora, beleza, a pessoa teria feito 20% de lucro. Só que ela teria que ter ficado, desde 2021 até agora, posicionado. Valeu 21% em 4 anos, 5% ao ano, é igual a previdência privada. E vejam quantas oportunidades. Toda vez que a gente chega aqui embaixo, a gente fala de compra. Aqui, ó, a nossa chamada de compra do grupo gratuito lá. Olha onde a gente comprou. Por quê? Estava num preço atrativo, o preço, a sistemática de padrões de Ambev, toda vez que ele chega próximo aqui dos 11, próximo de R$10, ele volta a subir, entra a força compradora, e mais uma vez o que aconteceu? Chegou aqui agora e volta a despencar, volta a cair. O que vai acontecer? Daqui a uns 5, 6, 7 meses, onde é que ele vai estar? Vai estar aqui embaixo de novo. Então, aqui para partir de 11, 11,50, 11,70, chegou perto da linha roxa, pode passar a comprar. E essa é o padrão, por exemplo, em torno de Ambev. E cada ativo, muitas vezes, vai apresentando padrões diferentes. E quanto mais consolidado, quanto mais a empresa é estável, tem grande, tem o seu recurso, é bem gerida, ela vai apresentando padrões cada vez mais recorrentes. E a gente é só estudar os padrões, né? É claro, identificando empresas boas, que elas venham repetindo isso, não mudem seus fundamentos, e a gente vai conseguir encontrar preços baratos, e para ter praticamente a cada 5, 7 meses, ter um retorno de 20, 25%. Olha lá, que é a amplitude
da variação normal dela aqui. E desde 2021 ela vem fazendo essa amplitude. Aqui no final ela foi diminuindo um pouco, mas já voltou de volta a fazer praticamente a mesma amplitude do anterior. Então, ok, tem como fazer dinheiro no Brasil? Tem, mas eu tenho que ser muito mais pontual e eu tenho que ser muito mais experiente para fazer dinheiro aqui. Lá nos Estados Unidos, basta a gente muitas vezes esperar um período que o preço volte um pouco e aí compra os ativos e permaneça comprado em bons ativos por mais tempo. Lembrando que a gente tem a história, por exemplo, do Ronald Reed. Ronald Reed, um faxineiro que simplesmente comprava, chegou no final da sua vida e tinha quase 9 milhões de dólares. Por quê? Porque é um mercado forte, é um mercado que facilita, mesmo aquele que não tem muito conhecimento em investir, basta você esperar momentos atrativos, assim como a gente faz para controle de aposentadoria, esperamos momentos pontuais para a gente fazer o nosso investimento. Né? Então, é assim que a gente faz dinheiro na controle. Utilizamos toda aquela parte que a gente mencionou, esperamos volume, expectativas de investidores, esperamos o movimento, analisamos a parte fundamentalista de cada ativo que a gente compra ou vende, né? E depois ficamos simplesmente na espera, né? Como muitos falam, muitas vezes acho que é muito emocionante investir no mercado financeiro, se a gente for botar na prática, é um dos pontos mais chatos nos empregos mais chatos. Por quê? É tipo, vocês já observaram o piloto de avião. Vocês veem muitas vezes, deve ser legal pilotar o avião. Não, o piloto simplesmente decola, aperta um botão e fica lá 5, 6, 7, 10 horas simplesmente sentado na cadeira. Se acontecer alguma coisa, ele está lá, mas ele não faz mais nada. O investidor, basicamente, é isso. Ele faz aquela análise prévia ali e analisa todos os detalhes. E simplesmente para e fica olhando. Na hora que, de fato, acontecer alguma coisa, um movimento que chame a atratividade, chame a expectativa, mostre volume e entre dinheiro, a partir daí começa o nosso trabalho. É aí que a gente vai comprar e pronto. Só que o tempo que a gente fica esperando o ativo chegar num ponto certo, às vezes demora muito. Eu passei, por exemplo, 2000, se não me engano, 2022. Eu fiquei 8 meses sem comprar um ativo novo no mercado americano. Porque só estava em tendência de baixa, não fazia sentido, não apresentava nova entrada de dinheiro, juros dos Estados Unidos subindo, 8 meses esperando. Mas valeu cada centavo, porque dia 9 de janeiro de 2023, eu praticamente comprei tudo que eu tinha, porque eu enxerguei a oportunidade, preços baratos e a movimentação de volume e gráficos apontaram certo. Nesse ano de 2023, deu 38% de lucro no ano na carteira total. Então, a gente está falando de 19, 20, 25% de valor de rentabilidade atrativa, imagina 38%. Né? Muito próximo ali dos 40%, que quase metade, mais um ano e pouquinho que entrou depois para frente, praticamente chegou nos 50%, dobramos, praticamente conseguimos metade do nosso patrimônio de lucro em praticamente ali um ano e pouco. Tá? Então, o mercado americano ele é muito mais amigável com o investidor. O investidor tem muito mais chance de dar certo, infinitamente maior do que aqui no Brasil. Além de ter as sacanagens aqui do Brasil, né? Que é empresa dando golpe, inventando resultado, manipulando entrevista, bancos investidores manipulando preços de ações, né? Aí a empresa igual americana some o valor, né? Simplesmente uma dívida bilionária e simplesmente está lá e fica por isso mesmo, né? Então, pensem muito no mercado americano, fora o crescimento do dólar e ainda com uma facilidade muito maior em termos de bons ativos e os Estados Unidos é voltado para crescer e dar lucro, muito diferente daqui. A realidade nossa aqui é simplesmente gerar imposto e extorquir o povo. Basicamente, a gente for falar na prática, sem pregas na língua, né? É isso. Né? Então, é muito difícil isso aqui dar certo. Tem como fazer dinheiro? Tem. Vocês vêm lá no grupo que volta e meia, a maioria das nossas chamadas, tanto aqui no Brasil, temos retorno. Mas precisa de muita disciplina, estratégia e experiência para conseguir fazer dinheiro aqui. Lá nos Estados Unidos, vocês vão ver que a facilidade é bem maior. Tá? Então, beleza. Senhores, vamos chegando, então, ao final. Vou só para a gente encerrar, eu separei algumas frases aqui interessantes, mais 5 minutinhos. Então, primeiro, faça fortuna com ações de centavos, com coisas que vocês provavelmente já podem ter ouvido, e alguns já devem ter até realizado, mas tome muito cuidado. Se a ação vale centavos, ou seja, uma ação que vale R$ 1.000, provavelmente uma ação muito boa, uma ação que tem um patrimônio ou um retorno muito grande. Se a ação vale centavos, ela está com um preço muito baixo, provavelmente esse problema é porque tem alguma situação horrível na empresa que ela fez valer aquele pequeno valor. Tá? Quem investe em renda fixa está jogando dinheiro fora, não é por esse lado. Nós falamos que, ok, investir em renda fixa aqui no Brasil, em algumas vezes, vai perder dinheiro. Sim, por conta da movimentação do câmbio.
Caso a movimentação do câmbio seja a favor do real, quem está investindo em renda fixa está ganhando mais. Tá? Então, é tudo uma questão de direcionalidade. Se eu acho que o dólar vai subir, eu não vou investir em renda fixa no Brasil, posso investir lá fora. Se eu acho que o real vai subir, o dólar vai descer, vai fazer sentido eu investir em renda fixa. É tudo uma questão de momento e retorno, eu tenho que fazer esse cálculo. Buy and hold, nunca vender, cuidado. A gente teve, por exemplo, várias situações aqui no Brasil, Magazine Luiza, mesmo jeito que subiu, voltou. Subiu 23.000% e caiu 95%. E aí, quem ficou posicionado? Tem a história de um conhecido que comprou Inter. Fez 250 mil reais com Inter e depois voltou tudo e voltou, ficou com 10 mil reais. Ou seja, qual a cabeça do investidor que aconteceu isso? Ah, buy and hold, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, está esperando voltar até hoje, não vai voltar nunca. Então, cuidado. Não peguem essas máximas e apliquem. Você precisa ir pegando parte desse lucro e realizando, botando no bolso. E fazendo o nosso rotation, né, que a gente fala, é movimentar. Um ativo que subiu muito, a gente pega e vai alocando em outros pontos ou naquilo que está fazendo mais sentido naquele momento. Bolsa vai subir sem parar agora, é hora de entrar. Será quem está falando isso? Por que ele não está colocando todo o dinheiro dele lá e está perdendo tempo em falar das coisas, né? Então, as coisas são muito pontuais e a gente tem que fazer análises muito interessantes e fazendo análises mais aprofundadas, né? Então, tomem cuidado com essas máximas que você ouve aí, os vídeos de efeito que a gente encontra na internet. Preço não importa, nem vou mencionar isso, né? É um absurdo. Se a gente quer valorizar, tem que comprar um negócio barato e vender caro. O preço não importa, o pessoal vai vender a preço de banana ou ao contrário, vai vender depois com preço mais barato do que ela comprou. Então, não vai fazer diferença nenhuma. O Crash está chegando, tira de todo o seu dinheiro do banco. Várias vezes você vai ouvir a galera os mensageiros do apocalipse, né? Não, o negócio vai ficar ruim, tem que sair, vai cair, vai quebrar. Tomem cuidado. Ouçam as coisas, pesquisem, tenham uma análise crítica muito grande e, no último caso, falar, isso aqui eu estou preocupado, não aconteceu, o que vocês vão fazer? Mandem mensagem para nós. Henrique, manda lá no nosso WhatsApp da Controle, sem problema nenhum, tem várias pessoas que já estão acostumadas com isso. Tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação? Esses dias, um dos nossos seguidores, nem era aluno nosso, ele falou, Henrique, eu estou comprando apartamento, isso, aquilo faz sentido eu vender, faz sentido eu quitar, investir, a gente parou, analisou o caso ali do nosso seguidor e mandamos lá a informação e ficou todo satisfeito. Tem dúvida? Mexe com o dinheiro, com a segurança de vida de vocês? Podem perguntar, mandem para a gente com maior tranquilidade e prazer, a gente vai responder vocês. No máximo, a gente demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem dia que tem bastante coisa para a gente não só analisar os nossos clientes, mas a carteira. Então, às vezes tem um pouquinho de paciência só, mas a gente responde com o maior prazer. Tá? Não precisa entender de economia para ficar rico em ações, a gente acabou de falar que tem vários pontos que a gente precisa entender a situação de notícias impactando os nossos ativos, economia, política, então, infelizmente, precisa sim, precisa ter uma carga grande de experiência. Tá? Diversificar é para quem não sabe o que está fazendo. Precisa sim diversificar, isso é o risco, né? Então, a gente tem que, muitas das vezes, diluir o nosso risco. Né? Isso seja botar mais dinheiro em renda fixa no momento, comprar mais ativos diferentes, e é claro, de vez em quando a gente acaba assim pesando mais a mão. Quando a gente tem uma oportunidade, às vezes, muito grande, com uma segurança e uma gestão de risco boa, é claro que a gente vai pesar a mão. Mas isso tudo tem que ser medido e calculado. Não é simplesmente, vou botar todo o meu dinheiro na ação de Disney, que o Henrique falou que é muito boa e está fazendo dinheiro direto. Não é desse jeito, né? Longo prazo tudo dá certo, nós já vimos aí N histórias aí que não tem nada a ver com isso, de fato, não é uma máxima. E a bolsa está barata. Acho que é uma das frases que eu mais ouvi nos últimos 2 anos, falando está barato, está barato, está barato. E a bolsa acaba que nunca sobe direito. Sempre faz aquela subida de escada e quando desce de elevador, às vezes de banho. Né? Então, pessoal, para finalizar, dentro do nosso investimento, na hora que a gente está investindo e fazendo as nossas contas, análise, a gente precisa botar isso aqui na ponta do lápis. Na hora que eu vou comprar uma ação, ir para um investimento, eu preciso ter isso claro na minha cabeça. Para eu fazer o cálculo do que vale realmente a pena, eu tenho que ver a inflação, porque eu tenho que ganhar acima da inflação, porque eu estou no lucro real. Se o meu investimento rende abaixo da inflação, eu estou perdendo poder de compra, não adianta nada. Depois os juros, eu tenho que estar ganhando bem acima dos juros, porque se os juros com renda fixa está pagando X, não adianta eu ganhar X, X mais 1, X mais 2. Eu tenho que ganhar 2X, 3X, para fazer sentido e eu correr o risco. Depois câmbio, né? Se o câmbio eu tenho a projeção de dólar subir, mais fácil eu investir atrelado ao dólar. Compro BDRs aqui no Brasil, criptomoedas, compro ativos lá nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Se eu acho que o real vai se valorizar,
Aí, ok, a gente vai investir aqui em renda fixa, fundos imobiliários, em ações aqui no Brasil, tá? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar, fazer a minha análise com relação a isso. Eu tenho que seguir na onde aquilo está se valorizando mais, está mais atrativo para nós. E, por fim, o período. Eu tenho que, dentro de um período X, tem que pagar o investimento. Um dos investimentos recentes, eu acho que eu fiquei bastante tempo posicionado, foi na NVIDIA, né? Consegui um retorno maravilhoso, mas fiquei posicionado, acho que quase 1,6, 1 ano e 6 meses praticamente. Fazia muito tempo que eu ficava posicionado tanto tempo assim numa ação. Mas pagou ali, em média, quase 500% de retorno. A gente ficou com 10, 12% até chegar a 800, foi quando a gente vendeu de fato, com 800% de lucro, mas peguei só 12% do dinheiro que eu investi nos 800, o restante foi ao longo do caminho. Desde 74%, 75% de lucro, eu comecei a soltar os valores investidos em NVIDIA. Né? Então, eu tenho que fazer aquele cálculo e dentro do período, investindo em um ativo de renda variável, eu preciso que ele tenha uma rentabilidade de pelo menos 22%, 25% no período de 1 ano, por exemplo. A gente vai particionando depois em períodos menores. Isso faz sentido. Eu preciso, não adianta eu ficar, com 3 anos eu fiz 50% de retorno. 50% dividido por 3, muitas das vezes, de acordo com ativos mais seguros, não vai fazer sentido. Ok? 10h32, eu não vou segurar mais vocês aqui, eu vou fazer uma pausa e a gente, numa próxima oportunidade, a gente volta e continua aqui dos nossos assuntos, ok? Uma das nossas, acho que esse ano, acho que é a nossa primeira aula ao vivo. Fico à disposição de alguém querer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Temos bastante gente assistindo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho a ordem do chat aqui, antes que o pessoal comece a sair, vou fazer, como a gente anunciou, eu vou fazer o sorteio, então, de 6 meses de controle de aposentadoria para quem acompanhou toda a nossa sequência aqui hoje. Eu tenho a ordem aqui, eu vou trazer um sorteador aqui qualquer aqui, deixa eu colocar no Google aqui. Ok. Vou botar aqui na tela. Eu vou colocar a ordem aqui para eu enxergar. Então, eu tenho desde o primeiro aqui que está na minha ordem aqui, é o Abaur 91, e o último, o Valdinei Oliveira. Então, eu tenho agora, desde o pessoal que passou, já que o pessoal que entrou e saiu, acabou que vai perder o nosso sorteio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 assistindo aqui pelo nosso Google Meet. Vamos fazer um sorteio. Quem ganhar depois, eu vou entrar em contato por e-mail. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no privado lá no WhatsApp e eu vou disponibilizar. Se já é assinante controle, após o término do vencimento do seu plano, a gente vai adicionar mais 6 meses de controle de aposentadoria por nossa conta, ok? Vamos ver. Número 2, quem então ganhou aqui foi o Felipe Almeida. Então, Felipe, vou entrar em contato com você e a partir do final do seu plano, 6 meses de controle de aposentadoria na nossa carteira orientada é por nossa conta, ok? Pessoal, fico muito satisfeito com a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí o feedback de vocês aí no nosso chat, se foi bom, se foi esclarecedor, se valeu a pena. Vamos fazer mais essas aulas, gosto bastante aqui de estar orientando o pessoal, principalmente porque a gente enxerga que tem muita gente falando besteira no mercado financeiro, tá? Esse tipo de coisa, às vezes deixa a gente chateado, porque muita gente, às vezes, roubou isso, roubou aquilo, é tigrinha, não sei das quantas, investimento em cotas, não sei do que, e a gente vê que o nosso país não é fácil, a gente dá muito duro aqui no Brasil para guardar, se às vezes deixa de aproveitar a nossa vida para poupar dinheiro, e a gente perder o governo para imposto, para subida do dólar, roubalheira, esse tipo de coisa, poxa, é muito triste. E a gente está aqui de fato e tem esse grupo gratuito e essas nossas aulas aqui para poder auxiliar e poder dar essa orientação toda, ok? Eu acho que todo mundo aqui é nosso seguidor do grupo controle, mas vou deixar aqui o link agora para quem quiser chamar no grupo nosso do WhatsApp gratuito, só botar aqui e acessar para nós. E para aqueles que quiserem também, nós temos a nossa controle de aposentadoria, tá? Então, para aqueles que quiserem participar, receberem as nossas orientações,
nós temos assinatura lá anual, semestral, e como eu falei para vocês, a controle aposentadoria nos últimos 12 meses deu uma rentabilidade de 17 a 20% de rentabilidade do mercado americano, mais o aumento do dólar, que nesse momento está em termos de 6, 6,5%. Então, a gente coloca todas as operações para vocês, compra isso, vende aquilo, vamos fazer a realização parcial, a gente faz o estudo e vocês só replicam na carteira de vocês. Então, a gente fica à disposição para quem quiser participar disso. E para a gente é muito gratificante ver o pessoal com retorno, enxergar isso e ver uma rentabilidade condizente com aquilo que ela se esforça, trabalha e pouco. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês, boa semana. E amanhã é só terça-feira, então tem muita coisa. E acompanha lá o nosso grupo. E agradecemos bastante. E se vocês puderem, divulguem o nosso trabalho, o nosso grupo. Mandem para familiares e amigos. Isso para a gente ajuda bastante para que a gente continue fazendo isso aqui de forma gratuita para muita gente lá. Nós temos quase 500 seguidores lá no nosso grupo controle. Baur está com uma dúvida aqui. Com a medida do governo em aumentar o IOF, vale pagar na compra de dólares? A subida do IOF, por enquanto, em termos de investimento, a gente ainda está conseguindo, se eu não me engano, investir com o IOF ainda de, se eu não me engano, acho que 0,38. Vou conferir isso, porque esse governo atual foi tanta, coloca, tira, não vai ser, investimento não vai entrar. Eu acredito que para investimento ainda não tinha entrado. Para comprar dólar para consumir lá fora, já está os 3,5. Deixa eu só entender aqui, com a medida do IOF, vale pagar na compra de dólares? E aí tem que ver um pouquinho. E essa compra de dólares está dizendo o quê, Baú? É para investir lá fora? Ou é para você botar o dinheiro lá fora para consumir? Como é que é isso aí? O site dos gráficos é TradingView. Vou colocar aqui agora para você. Aqui. TradingView.com. Você consegue acessar ele aqui e você vai ter acesso a todos os gráficos de todas as bolsas do mundo, tá? Deixa eu ver se ele vai aqui. Essa cara aqui, basta você entrar aqui e fazer uma continha gratuita e você tem acesso aqui a fazer suas listas. No máximo, você tem que lembrar aqui dos tickers dos ativos. Mas a gente pode ver aqui, por exemplo, eu tenho petróleo, DWZ, moeda chinesa, moeda mexicana, DXY, Bitcoin, dá para a gente ter listas aqui com vários ativos no mundo inteiro e enxergar os gráficos, tá? Então, tradingview.com. Para investir. O Marcos aqui tá lembrando aqui que provavelmente deve ter feito aplicação esses dias, tá 1,1 de OF, né? 1,1, se eu não me engano, antigamente era para comprar dólar de fato para usar lá fora. O investimento era 0,38. Então já tem uma modificação sim, mas, sinceramente, esse 1,1 aqui ainda é muito barato pelo retorno que a gente tem lá fora, né? Principalmente se a gente continuar com a situação no país e o dólar continuar piorando, voltar ali para a região dos 6, simplesmente para a gente comprar o dólar agora e voltar para 6, já pagou muito esse retorno, esse 1,1 não vai fazer nem diferença. Principalmente com um período de maior a longo prazo, faz sentido. O que talvez seja impactante nesse momento agora, talvez, falando em termos de eleição no ano que vem, né? Então, se a gente tiver talvez uma eleição favorável, lá para 2027, meados de 2027, talvez isso aqui pode ser não interessante, eu até coloco na minha cabeça aqui que lá para 2027, se a gente tiver uma melhora no país, eu vou ter que começar a voltar com dinheiro. Eu sempre falo para vocês, 73% do meu capital está no exterior, está lá nos Estados Unidos, e com isso, melhorando o país, melhorando uma gestão, a gestão mais adequada, mais pró-mercado, mais pró-empreendedor, sem dúvida alguma vai fazer sentido a gente, às vezes, não botar tudo lá fora. Eu acredito que hoje é interessante que a gente coloque 10%, 20% pelo menos do dinheiro que a gente tem, no mínimo, né, para que a gente tenha essa experiência, nosso dinheiro seja protegido lá fora, e caso mantenha, por exemplo, a gestão atual, poxa, a gente sabe que provavelmente vai piorar bastante e o dólar tende a chegar mais alto. Também a projeção era de chegar o dólar a 2026 em 6,8, né? Chegamos até 6,2 no início desse ano, e ainda a gente tem que acompanhar aqui agora para ver qual vai ser a desenrolar, digamos assim, né? Já que a gente sabe que o Brasil até as situações previsíveis a gente não consegue prever, né? E até o passado, muitas das vezes, eles às vezes estão mudando aí o que acontece. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, o chat está liberado. Do contrário, né, a gente encerra. E aí, vamos ver talvez no mês seguinte, a gente faz mais uma aula dessa aí. Tá
ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês e a gente continua lá do nosso grupo e todo dia a gente está à disposição de vocês. Grande abraço e para quem quiser, eu vou disponibilizar depois essa aula gravada e vou mandar no e-mail de vocês para vocês poderem baixar e depois poderem reassistir, mandar para alguém, esse tipo de coisa. Beleza? Muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. Valeu!